Você está no canal Raridades. Quem se lembra das vendinhas de antigamente? Os armazéns, os secos e molhados. Lugares que iam muito além de um simples comércio. Eram o coração de cada bairro, o ponto de encontro de famílias inteiras, um pedacinho da vida que hoje vive apenas na lembrança. As vendinhas nasceram lá atrás, quando ainda não existiam os mercados modernos. Chamavam-se secos e molhados porque vendiam de tudo um pouco. Produtos secos, como arroz, feijão, farinha, e também os molhados, como vinhos, cachaças e azeites, todos vendidos a granel, medidos na hora. Ao entrar numa vendinha, o tempo parecia correr mais devagar. As prateleiras iam até o teto, abarrotadas de produtos em sacos de estopa, caixas de madeira e vidros grandes. Não havia embalagem colorida nem propaganda. Tudo era simples, direto e cheio de cheiro. O aroma forte do café moído, o queijo curando em panos de algodão, o doce das balas coloridas esperando nos potes de vidro. No balcão de madeira gasto pelo tempo, ficava a balança de 2 pratos. Ali, o dono da venda exercia quase uma arte. Equilibrava de um lado o feijão, do outro as pezinhas de ferro, até que tudo ficasse no ponto certo. E ao lado, a máquina registradora, de ferro pesado, com seus botões duros. Cada vez que a gaveta se abria, fazia aquele trinco metálico que até hoje ecoa na memória de quem viveu essa época. Mas nada representava mais a confiança das vendinhas do que o famoso caderno do fiado. Nele, o dono anotava, à caneta, as compras do mês de cada freguês. Ali não havia burocracia, contrato ou cartão. Havia apenas a palavra, a amizade e a confiança. Muitos comerciantes chegaram a ajudar famílias inteiras, deixando levar a comida e esperando o pagamento no fim do mês, quando entrava o ordenado. As crianças viviam um capítulo à parte. Para elas, a vendinha era um verdadeiro paraíso. Ficavam fascinadas com os vidros cheios de balas, com as paçocas embrulhadas em papel fino, com os pirulitos coloridos. E quantas vezes não saíram dali com um doce de brinde, dado pelo comerciante como forma de carinho. Pequenos gestos que marcaram gerações. E não era só o que se vendia que fazia a vendinha especial. Era também o que se vivia ali. Enquanto se pesava o arroz ou se cortava o queijo, as conversas aconteciam. As notícias corriam mais rápido na vendinha do que no jornal. Falava-se da política, da novela, do jogo de domingo. Quem chegava sempre encontrava alguém para prosear, fosse sentado no tamborete ou em um caixote de madeira na porta da venda. E quantas lembranças cabiam naquele espaço! O freguês que comprava fumo de corda para enrolar o próprio cigarro. Hoje, quando entramos nos grandes supermercados silenciosos, sentimos a falta daquela alma simples das vendinhas. Ali, cada compra tinha rosto, cada freguês tinha nome, cada história tinha lugar. As vendinhas de antigamente não vendiam só produtos. Vendiam também lembranças, amizade, confiança e calor humano. E é por isso que, até hoje, basta fechar os olhos para ouvir o tilintar da registradora, sentir o cheiro do café e se emocionar com a doce saudade daqueles tempos que não voltam mais. Quem aí lembra do famoso caderninho do fiado? Aquela geração que comprava um cruzeiro de bala e saía com o bolso cheio. Qual era o doce que não podia faltar? Suspiro, mariola ou doce de leite em barra? Aquela geração que levava a garrafa de vidro vazia e trazia outra cheia para os almoços de domingo. Quem lembra o nome do dono da vendinha da infância? Admita, você já pediu um tiquinho de mortadela e ia beliscando no caminho de casa. Quem lembra de ter comprado chicletes na vendinha quando criança, só para ganhar o anel?
Uma geração que já comprou muito açúcar, farinha ou arroz a granel, no saquinho de papel pardo. Qual era o seu refrigerante favorito da época? Crush, Grapete ou Guaraná Brahma? E quem nunca ouviu o dono da vendinha dizer, é pra hoje ou pra amanhã? Quando comprava fiado. Em novembro de 1953, virou até notícia de jornal. A inauguração do primeiro supermercado do Brasil. Trazia uma grande novidade: o cliente podia se servir sozinho. O Sirva-se foi inaugurado em 1953, em São Paulo, e é considerado o primeiro supermercado do Brasil no conceito moderno. O estabelecimento se localizava na Rua da Consolação, no número 2581, quase esquina com a Avenida Paulista. Era diferenciado porque adotou o sistema de autosserviço. Em vez do cliente pedir ao atendente no balcão cada item, o consumidor podia entrar, andar pelas gondolas, pegar os produtos, escolher e depois pagar nos caixas centrais. Esse modelo foi inspirado nos supermercados norte-americanos. A área de vendas do Sirva-se tinha cerca de 800 metros quadrados. Tinha até legendas explicativas de como usar o estabelecimento. A dona de casa escolhe o que deseja comprar. Sem a intervenção do balconista, era somente utilizar o carrinho que se encontrava na entrada. A caixa registra os preços, enquanto um funcionário coloca os produtos num saco de papel, coisa chique para a época, já que antes era o balconista que pegava os produtos para os clientes. A novidade chamou tanta atenção, que houve até perguntas se era necessário pagar ingresso para entrar, ou se era necessário pagar para usar os carrinhos. Houve também uma certa resistência por parte dos homens que não queriam empurrar os carrinhos, e as pessoas que tinham menos recursos se sentiam constrangidas por não poderem encher o carrinho, assim optavam pelas cestinhas de compras. Mas há relatos de que o Sirva-se, mesmo sendo considerado, não foi o primeiro supermercado do Brasil. Em maio de 1953, os Supermercados Americanos Limitada já anunciava seu autoatendimento nas páginas da revista Seleções, alguns meses antes do Sirva-se. Os Supermercados Americanos se localizava no bairro do Paraíso, também em São Paulo. O anúncio se tratava de um grande supermercado, um amplo armazém, com uma grande variedade de produtos de primeira necessidade, e o anúncio dizia que o público aceitou com agrado o sistema de autosserviço. Quem anunciava a grande novidade era o Sr. Richard Roberts, que se dizia satisfeito com os resultados. Um outro anúncio de autosserviço, também em São Paulo, na mesma revista, se destacava. Dessa vez se tratava de um brasileiro, o Sr. Sebastião Gomes Alexandre, o proprietário do Depósito Popular Limitada, que também afirmava que havia multiplicado suas vendas com o autosserviço, ou seja, os fregueses pegavam nas prateleiras seus próprios produtos. Esse método já era usado há 5 anos antes do Sirva-se, só não tinha o nome de supermercado. Logo depois do Sirva-se, outras redes surgiram para acompanhar esse novo modelo. PegPag em 1954. Agora já avançando um pouco mais no tempo, em 1956, o supermercado Disco era inaugurado no Rio de Janeiro, e assim foram surgindo as grandes redes até chegarem aos hipermercados. Pão de Açúcar, que já existia como doceria antes, mas tomou formato de supermercado por volta de 1959. As Casas Pernambucanas foram fundadas no Brasil em 1908. A empresa iniciou suas atividades em Recife, Pernambuco, e foi fundada pelo sueco Herman Theodor Lundgren. A Mesbla iniciou suas atividades no Brasil em 1912, no Rio de Janeiro, como uma filial da empresa francesa Mestre Blaté. A empresa se tornou independente e começou a se expandir nacionalmente a partir da década de 1920, adotando o nome Mesbla em 1939. Em 1913, a loja de departamento Mappin foi iniciada no Brasil. Os irmãos ingleses Walter John Mappin e Herbert Joseph Mappin trouxeram a marca para São Paulo, onde foi inaugurada sua sede inicial na Rua 15 de Novembro. As Lojas Brasileiras foi fundada em 1944. A Sears chegou ao Brasil em 1949. Já a Arapuã, a rede começou em 1957. E assim, entre memórias e lembranças, percebemos que as vendinhas de antigamente não eram apenas um lugar de compras. Eram parte da nossa vida, do nosso bairro, da nossa infância. Mesmo com o surgimento dos grandes super e hipermercados, algumas delas ainda resistem ao tempo, firmes,
como guardiãs da nossa história. Cada balcão de madeira, cada caderneta de fiado, cada sorriso do dono da venda, é um pedaço vivo da simplicidade e da proximidade que tanto nos marcou. Porque, no fundo, as vendinhas não vendiam só produtos. Vendiam afeto, confiança e a sensação de pertencimento. E é por isso que, sempre que passamos por uma delas, sentimos o coração bater mais forte, como se voltássemos, por um instante, aquele tempo que jamais será esquecido. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o like e inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos que irei te apresentar.